Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexões da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com o comentário da Maria do Rosário e com a minha moderação, eu, Sr. Cónigo, do 5º volume de sua coletânea Reflexos, o Reflexo número 24, Estudar para quê? Para quê? Para quê? Ainda se fosse estudar o quê? Pois. É que, quando se faz a pergunta do estudar para quê, a gente ouve isto a alunos do superior, mas também a alunos dos mais pequenos. E a pergunta é esta: estudar para quê se eu posso ganhar dinheiro sem precisar de estudar? É muito isto. Esta ideia interesseira. Estudar para quê? Pode ser que encontremos aqui no tema alguma coisa que nos interesse. Vamos lá ver? Vamos lá ver. Estudar para quê? Que interesse tem para o meu futuro esta matéria que me obrigam a estudar? Estas e outras questões parecidas são colocadas pelos estudantes várias vezes ao longo do seu percurso escolar. Pois, desculpas. Desde os tempos em que ninguém sabia ler nem escrever, a não ser nos mosteiros e colegiadas e é já do século X para cá, até aos doutoramentos e resultados científicos atuais, a educação melhorou. As condições de vida e de trabalho das populações, oferecendo oportunidades mais igualitárias para todos, isto mudou, e ainda bem. Lembremos-nos, quando éramos crianças, portanto há já mais de 20 anos, quando éramos crianças e jovens, nós fomos testados, fazíamos testes. Fomos testados inúmeras vezes com provas que somente verificavam o que tínhamos decorado, sobre assuntos que já na altura não nos pareciam relevantes para a vida. Isso destruiu em muitos, não foi em nós que a gente continuou a estudar, mas destruiu em muitos a relação saudável que deveríamos ter com a construção da nossa própria educação. É que o estudar tem a ver com a educação. E a educação tem a ver com valores. Estudar é estudar para obter valores e ter uma vida digna desses valores. Foi em vão todo esse esforço? Pergunto eu. Se algumas matérias e disciplinas são necessárias, outras há que nunca serão postas em prática na previsível futura profissão. Então estudar para quê? Aquelas matérias eram desnecessárias. Se calhar é verdade. Mas perdeu-se alguma coisa em estudar isso. Pois, exatamente. Então não é um chamariz ter uma boa profissão, um bom salário, ter estatuto, ser reconhecido, ser conhecedor de uma área específica, ser considerado capaz. E aquilo que se estudou não nos ajudou, pergunto eu. É verdade que desde há algumas décadas a formação escolar, que é um excelente caminho para um futuro de mérito e sucesso, deu peso a mais aos diplomas universitários em detrimento dos cursos médios, técnico-industriais e administrativos, onde já era oferecida uma quantidade de ferramentas e competências imprescindíveis a uma vida com qualidade e consciência. Seja como for, vale a pena estudar e atingir o máximo possível no saber. Então vamos agora responder à pergunta: para que estudar? Ou por que estudar? Primeiro, porque se desenvolvem novas habilidades. E o mercado de trabalho costuma valorizar quem é qualificado. Isto é uma realidade, é? Um dos principais motivos é o facto de que os campos profissionais estão em atualização constante, mudam. Inclusive, é comum que algumas profissões deixem de existir, tem acontecido tanto, e outras carreiras surjam devido a esse movimento no mercado.
É bom ficar de olho e desenvolver as novas aptidões das quais o mercado necessita. Então, estudar para quê? Olha, para isto, para ser qualificado para as novas profissões que possam vir. Depois, segunda resposta. Porque aprender novas coisas e expandir os conhecimentos torna qualquer um mais interessante e preparado para solucionar problemas tanto na vida profissional como na pessoal. Terceira resposta. Para que estudar? A seguir, portanto, porque podem aparecer novas oportunidades de melhores salários e quem investe nos estudos aumenta essa possibilidade, tal como permite muitos contactos com outros profissionais. Já repararam, agora é a piada, que os ministros, quando saem, já têm bons salários e empregos. Para além das cunhas, a visibilidade dá-lhes esses trunfos. A experiência garante e propicia crescimento pessoal. E esta experiência, muitas vezes, vem dos estudos que se fazem. Então, para que estudar? Quarta, ou última, não sei se é quarta. A experiência garante e propicia crescimento pessoal. Finalmente, ao investir nos estudos, o aluno passa por mudanças significativas na maneira de encarar o mundo do trabalho e de interpretar informações. É que estudar ajuda a abrir a mente, a superar limitações e a desenvolver uma visão mais flexível. Quer dizer, estudar possibilita um bom emprego e possibilita conseguir-se uma promoção importante. Por isso, o diploma é um grande pré-requisito para as vagas no mercado, já que comprova as aptidões práticas e teóricas. Na sociedade, as diferenças são enormes conforme os níveis de cultura que se tem e se manifestam. E eu falo porque sou queixoso. E como eu, todos. É verdade isso? É verdade, sim, senhor. Mas era interessante a gente primeiro pensar no que estamos a perguntar. Estudar. O que é isso de estudar? E depois é que temos a outra parte. Estudar para quê? A finalidade. Mas o que é isso de estudar? É pôr-nos numa postura, numa posição em que estamos à procura de alguma coisa, em que nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades mentais. Porque aqui o estudo, estamos a pensar, é um estudo que pode começar na pré-primária, se vai desenvolvendo até ao final dos cursos. E mesmo os cursos muitas vezes têm pós-graduações. Não deixa de não ser em função de outros objetivos. Porque o estudar em si mesmo é o projeto de caminhada. Isto faz-me lembrar aquilo que às vezes a gente diz. Qual é o objetivo disto? Isto é, o que é que eu quero atingir? E quais são as estratégias que tu vais procurar para lá chegar? Então, estratégias é fazer isto, estudando aquilo, estudando aquilo outro. Porque os objetivos atingem-se se nós tivermos a caminhada própria. Estudar é uma caminhada. O saber ainda não é o resultado, porque a gente quer saber para atingir outros objetivos. Que o Pedro fartou-se de estudar para vir a ser agora um grande chefe dentro da caminhada do jornal, do jornalismo e coisas no género. Então, estudou para isso. Quer dizer, caminhou e não foi logo ao último ano de estudos, não, foi pouco a pouco, só assim é que a gente lá vai. Estudar para quê? É uma caminhada. E as caminhadas são peregrinações autênticas. O objetivo é o sentido que nós queremos dar depois a estas caminhadas, a este estudar. Então nós temos aqui, neste tema, várias coisas. Procurar o sentido da vida, que passa
por este aspecto do estudo. Os objetivos, a gente quer ter um emprego X, em que isto é obrigatório, se eu estudar isto muito mais facilmente lá chego. Sei lá, temos aqui isto tudo. Vocês desenvolvam agora esta ideia, porque eu já lancei as bases. Está certo? Façam um favor, vá. Eu acho que vai dar sentido ao estudo, é realmente, claro, a criança na pequena infância, ela não tem muita consciência da vida nem do que vai acontecer lá na frente. Mas o que vai dar sentido ao estudo, quando nós falamos assim de um secundário, de uma universidade, é ter um objetivo. É onde é que eu quero chegar, o que é que eu quero ser, o que é que eu quero fazer, o que é que eu gosto de fazer. Isso também é importante, não é? É claro que ao direcionar bem já os nossos estudos, não é, pela área que mais favorece aquilo que é o nosso interesse, não é? Aquilo que nos leva onde nós queremos chegar, não é? Claro que vai dando sentido. E claro que nesse percurso, nessa caminhada, nessa peregrinação, né, vamos encontrando muitas disciplinas anexas que se calhar nos falam menos. É inevitável, não é? Nós temos uma vocação, nós temos um gosto, não é? E é inevitável que há coisas que nos vão dar mais prazer de estudar e de ver e que vão até despertar a curiosidade. Eu, com a biologia, com a matemática, essas coisas era o que eu gostava, não é? Claro que nas disciplinas de letras, para que é que eu tenho que ler os Maias? Quando eu vi o tamanho daquele livro, claro que eu fiz a mesma expressão, mas na sabedoria popular diz-se que o saber não ocupa lugar. Não é? E de facto hoje, ao ver a minha vida, depois que eu acabei por fazer como estudos que até nem correspondeu tanto à área que eu gostava, não é? Pronto, é a vida. Mas perceber que o saber não ocupa lugar e que tudo aquilo me acrescentou, seja na cultura geral, seja hoje em poder falar determinados assuntos, que se eu fosse só naquilo que eu gostava, o meu universo era muito pequeno, né? Até tinha uma frase na faculdade que era assim, eu não vou lembrar de quem o fez, de quem a disse, mas era: os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. De facto, se a minha linguagem é muito restrita ao meu mundo, também não consigo expressá-lo maior, não é? E eu achei isso muito interessante, marcou-me. Então, para dizer assim que o saber e que a aprendizagem, elas sempre nos vão acrescentar, independentemente de estarmos ou não a trabalhar na área, mas sempre tem coisas na minha vida que eu vejo: olha, isto aqui eu aprendi na faculdade, isto aqui eu aprendi a fazer atenção, qual é o meu público-alvo? Como é que eu me dirijo para falar a determinado grupo de pessoas, não é? Porque eu tive que aprender a falar para crianças da primeira classe. Não é? Então, quando a gente pensa assim, olha que interessante, mas foi lá que eu aprendi a adaptar o meu vocabulário, a adaptar a forma como eu vou falar e como eu vou falar às pessoas, não é? Ao público-alvo que eu tenho, se são jovens, se são adultos, se são pessoas com mais idade, se são pessoas letradas, se são pessoas mais simples, veio da escola. E eu nunca aprendi isto na escola. Olha, quando fores falar com crianças, tens que falar assim, não é? Então, é interessante. Não é? O saber de facto é uma grande riqueza, um grande trunfo, não é? Como aqui também é falado. Mas pronto, e como é interessante conversar com alguém que, independentemente do assunto e do tema com que se vai falar, a pessoa consegue falar sobre aquele assunto, não é? Acho muito interessante e, de facto, não dá para descurar aquilo que é os estudos, não é? Apesar de, às vezes, na pequena infância, a gente olhar e dizer assim: era mais interessante estar lá fora, não é? A saltar à macaca, que já não se usa. Mais gosto. Já não se usa. Mas deveria usar. Né? Mas outro tipo de jogos, se calhar, é mais, na pequena idade, é mais interessante, é mais visível, né? Mas como seria triste vermos jovens que não sabem escrever, né? Que não sabem ler, e que vão fazer uma leitura e não Essa é uma das coisas que nós temos de comentar. Temos. Mas é mais daqui a um bocadinho. Sim. Tá bom. Não, de momento vamos para coisas mais simples. Então vamos lá, exemplo, há uma delas que eu quero trazer para aqui. Há 75, 76 anos, eu ainda não era nascido, houve alguém que organizou na minha aldeia uma excursão, era assim o nome que lhe davam, uma peregrinaçãozinha, a Fátima, no autocarro. Aqueles autocarros muito velhos, que fazia, era muito fumo lá dentro, toda a gente enjoava por aquilo, enfim, mas era. E houve uma quantidade de gente da minha aldeia que veio a Fátima pela primeira vez. Eu até não sei se não foi pela primeira vez que andaram de autocarro, pelo menos pela primeira vez que fizeram tantos quilómetros. Uma das personagens que lá ia, que ele depois contava isso, e ele contou-me, era eu miúdo, a dizer como é que tinha sido. Ele contava que quando veio a Fátima, que para ele era tudo novidade, ele já sabia algumas coisas sobre Fátima, mas não conhecia nenhum lugar, que não era nada como é agora. Atenção, isto há 75 anos, imagino 40 ainda. Imagino o que era. Aquilo era tudo campo. Pronto. E diz ele, depois de Fátima, lá quem organizou a viagem fez-nos dar uma voltinha e fomos ali tomar
e fomos ver a barragem de Castelo do Bode, no Rio Zezer. E ele a contar isto depois mais tarde. Eu cheguei cá e pus-me a contar as coisas que a gente via. Eu, como era uma das pessoas mais velhas que lá ia, eu contava, e então eu dizia assim, ouçam, vejam, os homens são muito inteligentes. Já houve quem estudasse, ele a contar isto, para com água fazerem lume. E as pessoas ficavam muito espantadas. Pois, com água fazem eletricidade. Ainda não já havia princípios de eletricidade pública lá na aldeia. Pública. Nas casas havia uma ou duas casas que já tinham, lá de uns fios que tiraram, pronto, fizeram aquilo. Mas, portanto, a eletricidade, o pessoal estava habituado à candeia, à lareira, ao lume, pronto. E ele dizia, como é que os homens já estudaram para, com água, fazerem lume? Claro que as pessoas, boca aberta, qualquer coisa maravilhosa. Bom, isto é um pormenor. É um pormenor. Quer dizer, as pessoas nessa altura ainda nem sequer à escola iam, ou quem ia à escola pouca gente era. E havia, vamos chamar-lhe as classes de primeira, segunda, terceira, quarta classe. Quarta classe não era para ninguém ainda. Os rapazes podiam fazer a terceira classe, as raparigas, a maior parte delas nunca ia estudar. Não. Este é um aspecto. O outro aspecto de geografia. Portanto, isto é a questão de conhecimentos tecnológicos, não é? De fazer luz com água. Vejam isto. Mas, geograficamente, a maior parte das pessoas daquela altura, há 75 anos, o que é que conheciam de geografia? Conheciam, vá lá, entre 20 a 50 quilómetros à volta das romarias que faziam, a pé ou a cavalo, não era que lá não havia cavalos, mas pronto, que iam às festas. Então conheciam esta terra, aquela, e havia nomes que conheciam porque ouviam falar nos nomes, mas mais nada. Quer dizer, geograficamente as pessoas também não conheciam nada. Vejam o salto qualitativo e não só que deu o chamado conhecimento. Das pessoas irem para a escola, a aprenderem, a ver livros, começar a estudar, mapas, eu sei lá. E depois, pouco a pouco, os transportes, para ir para um lado e para o outro. Tudo isto tem a ver com o estudar para quê? Eu próprio lembro-me de, já eu miúdo não, com os meus 13, 14 anos, quando vinha cá para o Alentejo, para os estudos também, às vezes nos autocarros até ao Porto, que ia com muitas pessoas que lá vinham no autocarro, que vinham assim encostadas ao vidro, a ver para fora, porque era novidade, era tudo novidade. Geograficamente quase nunca tinham saído da aldeia. E nasciam, cresciam, morriam, sem ter outros conhecimentos. Estudar para quê? Até não era para ter conhecimento. Pouco a pouco a coisa foi. Neste momento a gente tem tantos conhecimentos que até já sabe onde é que fica a China, sem nunca lá ter ido, não é verdade? Sabemos onde é que fica Marte e Mercúrio e tal, e pronto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se passou do zero, a gente diz que é do 8 para o 80, mas foi do 0 para o 1000. Nem nos apercebemos da vantagem que é o estudar. Não fomos nós que estudamos, outros estudaram. E a ciência desenvolve-se assim. O progresso desenvolve-se assim, e sem estudo não há essa hipótese. Quando nós falamos em métodos científicos e em ciência de todo o género, feito e tamanho, é sinal de que alguém se dedicou. Isto é, cumpriu a tal peregrinação para atingir determinados objetivos. Não foram todos, foram alguns. E agora nós estamos a ser alvo de muito trabalho de estudo que aconteceu. Portanto, este aspecto geográfico e também tecnológico, nestes últimos 70 anos, que velocidade de mudança e que mudanças velozes aconteceram. Sim. E ainda bem que assim foi. Claro. Vocês, que são mais novos que eu, se calhar ainda se lembram de alguns pormenores do vosso tempo de crianças que comparam com o que é agora e dizem, ei, que mudou. Agora vejam o que é que eu já vou dizer. Pois. Agora vejam o que é que o meu avô diria. Se cá viesse agora, bem, ele morria de susto. Era limpinho. Ele, por exemplo, se eu olhar assim para o ar e ver os aviões, ele ficava logo maluco. O que é isto? Não é? Até os comboios já havia nessa altura, mas para ver um comboio, eu tinha que ir, lá da minha aldeia, tinha que fazer pelo menos 30 km para o ver passar lá adiante. Lembro-me a expressão que se usava por causa era a locomotiva e depois eram como é que a gente chama?
Comboio é feito com carruagens. as carruagens. Na altura chamavam-lhe canastros. Canastros. Conheces esta palavra lá do Canastra, norte? sim. Portanto, o que é isso? São aquelas construçõezinhas em madeira que era para secar os cereais lá dentro, o milho concretamente. Porque aquilo eram umas carruagens pequeninas. E depois o pessoal que lá ia sentado dentro era tudo de terceira classe, que era tudo em madeira, etc. Era assim. Mas via-se aquilo assim andar, olha tantos canastros ali, quer dizer, aquelas... Sim. E era mesmo madeira aquilo. Mas pronto, era curioso a evolução que isto deu, até nós agora falarmos em comboios destes supersónicos já. E estamos em Portugal, que isto ainda está muito atrasado em relação, por exemplo, ao que é na China, no Japão, sei lá o quê. Sim. É isto mesmo. Agora, de aviões. O meu pai, que já era um rapaz grande no tempo da Segunda Guerra Mundial, diz ele que ele contava-nos isto depois, que eu lembro-me destes, são pormenores que depois ficam. Ele contava-nos este episódio. Quando, uma vez de noite, nós estávamos a dormir, toda a gente começou a ouvir uns barulhos, assim, lá por cima, o que era. Imediatamente algumas mulheres vinham para a janela, que é fim do mundo. Era logo o fim do mundo. E o que era? Era um aviãozito, aí desse, que na altura fazia um barulho, coisa maluca, que passou ali, ia do Porto, não sei para onde, passou por ali por cima, ia fazer qualquer coisa. E era um aviãozito, enfim, nem sequer era um avião militar, porque se fosse então pior. Mas o medo daquilo no dia seguinte, ninguém contava outra coisa que não fosse... O avião que passou. Não era o avião que passou, é o fim do mundo. Estava a vir. É assim. Portanto, estudar para quê? A minha gente, nós hoje nem nos apercebemos da beleza que é, o bom que foi o esforço de alguns a estudar, Claro. para que os objetivos da altura fossem atingidos no plano da ciência. Agora, se a gente quiser daqui dar um salto, o estudar, não é forçosamente filosofia. O estudar, procurar o sentido de vida e dar um salto daquilo que é de cá para aquilo que pode ser a vida humana não é no futuro, é na transcendência. Isto é outra história, mas que também é interessante a gente pensar nisso se quiserem. Bom, olha, desculpem lá, mas eu tinha de contar isto, porque isto são coisas giras. Sim, e o Sr. Cone faz a visão há 70 anos, não é? Eu faço há um bocadinho menos, mas a sensação que eu tenho é efetivamente a mesma, mas é numa velocidade que a minha geração é a mesma da Maria do Rosário e nós... Agora para as minhas filhas já digo, olha, antigamente só tínhamos telefone fixo. Era, antigamente. Quando tinha. Quando tinha. Aliás, só tive telefone fixo já na minha casa para aí com 10 anos. Portanto, para aí há 30 anos. Né? Já era, aí foi quando começou a tornar muito comum todas as pessoas terem o telefone fixo. Né? Mas a velocidade que isto ganhou, né? Porque já nessa... Pronto, também estamos atrasados, né? Porque já nessa altura já havia telemóveis. Já havia. Mas pôs a velocidade, porque se no início dos anos 90 instalaram um telefone fixo na minha casa, em 98 a minha mãe já me ofereceu um telemóvel antes de ir para a universidade. Portanto, foram 8 anos. Né? E agora, 98, quando acabei o curso em 2005, já eram telefones, mas já com ecrãs táteis. Sim. E quando comecei, e agora já são smartphones com uma capacidade, né? Está a ser muito rápido, não é? Está a ser muito rápido. E a tecnologia, mas a tecnologia fruto do para que estudar. Exatamente, que é isso que o Sr. Cone diz, da partilha, temos que agradecer a tantas pessoas, mas isto prova o quê? Que é a partilha do conhecimento, é o estudar, é a educação, é a formação que nos faz evoluir. E aqui é que eu reflito muito isso e começava a dizer que sou queixoso e sou muito queixoso. E agora que se tem feito aqui um grande balanço do 25 de Abril, dos 50 anos e do progresso da sociedade portuguesa e como estamos aqui a testemunhar, efetivamente progredimos muito e temos acompanhado, apesar de alguns atrasos que temos, mas temos acompanhado. Mas algo não me convence, não consigo perceber o porquê de ainda... A nossa educação, esta pergunta ainda se colocar tanto.
Estudar para quê? Mas isso é os próprios que querem dar a resposta porque preferem a preguiça do que o Pois, esforço. mas Aí eu está. não estou a falar nos próprios, estou a falar no sistema. Ó Pedro. Isto aqui é... Porque se uma das grandes bandeiras do 25 de Abril, e foi, e defende, e sem dúvida A nenhuma, democratização do ensino. do ensino para verdade, todos, É. porque é que ainda se coloca até esta questão? Porque o sistema... E isso não sei o que eu digo, porque na minha profissão ouço muita gente e leio muitos comentários e já ouvi isto muito, e agora nos 50 anos de 25 de Abril houve debates sobre isto. A educação é o elevador social, ponto final, parágrafo, e devia ser isso, e foi isso que, com a revolução e neste campo da educação, mas o elevador encravou. Encravou porque a palavra educação deixou de ter muitos elementos que tinha antes. E neste momento há qualquer coisa que a gente não sabe. Fala-se, parece, é um bocado abstrato. Isto é a palavra educação, mas está aqui quem pode falar nisso. Sim, mas como professor do porque encravou básico, porque ou foi. O Socon fala aqui no texto, até aqui uma frase, que é: Deus pesa mais aos diplomas universitários. sim, Houve assim, Aos diplomas. houve aqui um 8 ou 80. Exato. Se antes só pessoas de uma determinada classe social é que podiam ter acesso a um diploma universitário, houve a democratização do ensino. É que fazia-se a distinção. Exatamente. Está no liceu. Exatamente. Ou está na escola, na outra escola. Técnica, industrial e não sei o quê. Mas hoje em dia essa diferença devia existir na prática, porque é o que o Socon diz aqui. Deu-se muito a questão, tem é que ser doutor. E és doutor de quê? Sim, doutor. Tem uma licenciatura, mas isso na prática acrescentou-te o quê? É que é mesmo, encontramos por aí tantos engenheiros com diploma que não sabem fazer nada. E ainda há pouco tempo, agora há dias que lia alguém, já de outra geração nossa, dizer: infelizmente o pessoal com diploma da minha geração agora estão nas caixas do supermercado, quer dizer, o trabalho dignifica todas as pessoas e todos os trabalhos são dignos. Mas de facto há aqui encravou este, porque depois deu-se peso ao diploma universitário, não se valorizou, como diz, os cursos médios, técnicos, industriais e administrativos, e depois vemos que temos falta de profissionais qualificados. A sociedade fica equilibrada. Não está. Nós temos tudo. Exatamente. Nós precisamos de médicos, nós precisamos de engenheiros, nós precisamos de canalizadores, nós precisamos de artesãos. E a escola é a formação disso tudo, não é? Só que isto, desculpem lá, é um desabafo. Não, eu quero aqui mais um mas eu acho que temos que fazer uma revolução no ensino. Eu tenho que fazer aqui um desabafo também que não tem nada a ver com isso, mas está dentro da mesma linha, que é o estudar para quê? Vocês sabem que a história última, de há uns anos, que fala que em 1989 houve a chamada queda do Muro de Berlim. Ora, isso trouxe muita coisa e trouxe muita abertura também geográfica, territorial, de fronteiras, e trouxe também muita abertura a pessoas de um lado irem trabalhar para o outro, imigração. Eu nunca tinha sabido nada, ou quase nada, a não ser como contavam como teoria, porque tudo isso era muito fechado. Por exemplo, como é que era a vida na República Socialista Soviética. União Soviética, sim. Mas sei uma coisa, que em 1990, o ano a seguir à queda do Muro de Berlim, que aqui em Évora, concretamente, houve muitos trabalhadores que vieram do leste e esses trabalhadores vieram e andavam por aí a calçar ruas e o que calhava, e a gente quis saber quem era essa gente. Ficamos a saber isto. Uns eram médicos, outros eram engenheiros, outros eram não sei quê, vieram para cá, porque aqui ganhavam, e não era muito, mas era 10 vezes mais do que ganhavam lá, tendo o curso. Então, esses se perguntavam, estudar para quê? É para ter dinheiro? É para ter uma profissão? Então, para isso não preciso estudar para ir lá calçar as ruas ali em Évora. E nós agora falamos um bocadinho nisso, se quisermos, também. Estudar para quê? Tirei o meu diploma, sou formado nisto ou naquilo, e cá em Portugal eu tenho seguimento de profissão? Não, imigro. E por isso é que os grandes cérebros, posso dizer agora assim, sim, é verdade, de cá de Portugal, a maior parte deles não estão cá, vão para o outro lado. Porquê? Porque este estudar para quê?
havia um objetivo, que era ter um emprego onde se ganha muito e bem. Se cá Portugal não tinha, estudar para quê? Para sair, para ser imigrante. E esta também é uma resposta Sim. que merece a nossa Sim, é atenção. A nossa aqui e de vocês que nos ouvem também. Sim, provavelmente. Mas se calhar a resposta um não ponto pode de ser vista- essa, não pode ser essa. Estudar para quê? Para ganhar dinheiro. Não, Claro. isso é um aspecto, é um objetivo, mas não é o melhor. Nós temos que encontrar outros objetivos do estudar para quê. Por isso é que eu dizia que isto é uma espécie de uma caminhada, é uma peregrinação para atingir, mas não podemos ficar presos ou atingir o ganhar dinheiro, a profissão só. Senão, se é para ganhar dinheiro, nós temos que fazer da nossa vida já uma vida do Trump, lá da América, porque aí sim ganha-se dinheiro fazendo negócios de todo o género, feitio e tamanho. Esta expressão eu uso muito, Sim. feitio e tamanho. Mas pronto, é verdade, isto... Eu acho que há outras, tem que haver outras finalidades do estudar para quê. E estudar o quê? Agora, aqui é que talvez também valha a pena e é outro nível que nós aqui temos que pensar. Quando eu era miúdo, era obrigatório ir à escola, mas era até à 4ª classe. Já disse que no tempo do meu pai era até à 3ª e era para o masculino, o feminino nem sequer eram obrigados a ir à escola, as mulheres. A minha mãe, por exemplo, nunca foi à escola. Ela sabia ler textos assim, escritos de máquina. Letra à mão, ela não sabia ler nada. Não sabia escrever o nome dela sequer. Mas no meu tempo, obrigatório, até à 4ª classe. A partir daí, quem tivesse posses, mas também ia estudar para onde? Não havia escolas, no sentido físico do termo. E começou depois a surgir a escola chamada a fazer o ciclo, começou a haver os ciclos lá nas escolas, não era? Depois a telescola, mas havia possibilidades de uns que tinham mais algum dinheiro e têm família, que iam para as cidades, ou iam para o liceu, ou iam para uma escola dessas tais médias. Uma coisa é certa, começou pouco a pouco, o nível das pessoas ser diferente do que era antes. Não, sem Com dúvida certeza. nenhuma. O nível. Mesmo assim, muita gente não estudava porque não tinha possibilidades. Neste momento, o ensino é obrigatório até que ano? 12º ano. Inclusive. Até, mas vejam, da 4ª classe até ao 12º, Até aos 18 anos de idade. é obrigatório isso. Porquê é que as pessoas não aproveitam? Porque a maior parte não aproveita. É isso. E tem É as aí que está a questão. É essa aí é que é que o é a cerne questão. da Mas questão. é que tem... O Sr. Cone falava aqui na questão e coloca-se a pergunta porque a finalidade, se ficar só com a finalidade, quer ganhar dinheiro, olha, se pôs para Portugal e vê se vou fazer um curso de investigação. Maria José está a gostar muito de biologia. Conheci pessoas já a fazer pós-doutoramentos de biologia que ainda insistiam em viver cá, mas já estavam um pé fora e outro cá, porque Exato. cá está. eu conheci uma pessoa, concretamente, que ela também era até do norte, assim, era perto, fisicamente até, mas, e ela dizia, gosto muito de Portugal, mas Não nem tem. queria sair, mas já vou aos 6 meses para o laboratório, para a Irlanda ou para o Reino Unido, e neste momento eu perdi o contacto, provavelmente está a viver lá, não é? Pronto, é uma pessoa que gostava de estudar e que continuava a evoluir, e cá não temos. Portanto, a minha questão da revolução, nem entendo isto politicamente, mas é neste sentido, não é? A sociedade toda, devíamos repensar um pouco isto para valorizarmos mais. Exato, valorizar. E, Acho que e, a pois, palavra e é acho que é valorizar mais. E acho que, ainda falando aqui na educação, há outro ponto também que vou questionando, porque estou a acompanhar o crescimento das minhas filhas, e acho que é uma questão que se deveria colocar como sociedade e como sistema. E que há uns tempos vi uma reportagem, e podemos, agora retiramos toda a carga ideológica e os preconceitos que temos, mas na Rússia, e vi essa reportagem, que na Rússia o sistema educativo vai logo olhando para as crianças desde o pré. Vai olhando. E vai vendo. E vão vendo. E é natural, é igual tenho dos filhos a crescer e vejo. Uma tem aptidão para física, outra tem aptidão musical, outra tem aptidão para a arte, outra tem aptidão para a matemática, outra... e vão acompanhando. Mas
mas nós cai um pouco, depois chegas ao nono ano, então Escolhes agora o que tu podes gostas. escolher, É o genérico. mas podes escolher, mas ainda há pouco tempo convidaram para ir a uma escola, partilhar a minha profissão, como foi o meu percurso, e outras pessoas também, de outras áreas, e uma dessas oradores perguntava aos meninos do nono ano, quem é que vocês daqui levantam o braço que já tem uma ideia? Em 30 levantaram 2 ou 3. Portanto, e já estão no nono ano, mas não tenho ideia nenhuma, não. E é normal, não é? Porque nós já passamos por ali, temos gostos, mas também estamos assim um bocadinho, não sabemos bem, não é? Mas o que eu estava a dizer, a reportagem que eu vi na Rússia, há esse olhar do próprio sistema educativo de ir, e depois vai logo orientando. E depois eles até falavam com jovens do secundário e que já estavam em áreas muito específicas, de economia, desta. E eram, mas aquilo já foi quase uma seleção Claro. não natural. Uma seleção, Mas vários países já têm um acompanhamento mais específico. natural no sentido de esta pessoa tem aptidão para isto, portanto vamos trabalhar isso. Né? E isso aí no desporto vê-se claramente quais são as grandes potências, quando há os Jogos Olímpicos, que vê-se, e já há muitos anos, né? Quais são as grandes potências do desporto mundial. Qual é o trabalho que elas fazem? É só esse trabalho, né? Que é, desde pequenina, acompanham as crianças e depois vem esta criança que tem uma aptidão enorme para a ginástica artística. Então, começa logo ali, às vezes até se coloca ali a questão da liberdade da própria pessoa, porque é quase uma peça da engrenagem daquele sistema. Mas ainda assim, chegando a esse extremo, acho que o nosso sistema precisava um pouco disso. Precisava disso, mas atenção. Precisava muito disso. Eu acho que há para atingir a realização das pessoas. Sim, mas há momentos para tudo na vida. E não é logo de pequeninos que a gente descobre o momento de estudar quase sem dúvida. este específico, porque precisa ter outros conhecimentos genéricos. Agora, ir orientando, sim, mas não perder o resto. Porque senão a pessoa, isto faz-me lembrar aqui o desenvolvimento do corpo. É uma peça mega, sim. Desenvolve muito bem um braço, o resto fica raquítico. Sim, sem dúvida. E depois não temos uma pessoa, temos um monstro. Só que o nosso sistema, verdade. O que eu acho é que o nosso sistema é tão lato. Porque falta depois desse. Tenho agora uma filha no 5º ano e ela própria gosta mais disto do que daquilo. E ela, quando está naquilo, gosta menos, né? Para quê? Eu nunca colocou assim questão, mas diz, né? Mas eu digo, olha, isso chama-se ensino básico. E o ensino básico é para nos dar o conhecimento básico da nossa vida. Mesmo que não vais ser engenheira, mas vais ter que saber os ângulos. Porque mesmo, né? Todos estes conhecimentos são necessários, né? Sem dúvida alguma, e concordo plenamente. Mas ainda assim acho que devia haver aqui um acompanhamento das crianças temos de mandar uma e dos jovens ao Ministro da Educação ou à Ministra da Educação. O que eu vejo, e agora aqui para quase ouvir o que a gente como comentador, aqui quase como comentador, o que eu acho que a grande falha tem sido a ideia sempre aquela da terra queimada, que é, entra um novo governo, agora nós é que temos a solução, nós é que temos o modelo. E este tipo de sistemas, entre aspas, isto tem que ser superior às vontades e às modas e às ideologias, né, do mudar o governo. Isto tem que ser um bocadinho superior a isso. Né? E se calhar por isso, estes 50 anos é o crescimento da democracia que ainda não amadureceu, né, de perceber que na questão aqui da educação, porque ainda agora, essa minha filha que está no 5º ano estava a dizer, os professores já nos disseram, se agora mudar o governo, se calhar por onde já não vai ter prova da frição. Mas temos vivido assim. É real. Temos vivido assim, não é? Andamos assim em experimentalismos, não é? Não, agora é por aqui, agora faz mais esta prova, agora faz mais aquela. E andamos assim um bocado à deriva, não é? Eu tinha uma cadeira na faculdade que era a Administração das Instituições Educativas. E era muito interessante perceber isso, porque fomos estudando ali do 25 de Abril para a frente, e era assim, de cada vez que troca o governo, destrói-se tudo o que está para trás, independentemente se era bom ou mau. Se era bom ou mau, exatamente. A gente precisa ter aquela capacidade de olhar para trás e dizer, isto aqui foi bom, vamos manter. Aquilo ali não foi bom, não teve um bom resultado, vamos tirar. Exatamente. Mas não, é aquela necessidade, não, vamos mudar tudo. Porque temos que impor aqui a nossa marca. Exatamente. E isso realmente perde. Perde. Porque há muita coisa boa que já houve
mas que infelizmente não foi continuado, e depois voltávamos àquilo, e depois voltávamos à outra, e andamos assim, não é? A partir de cada governo que vinha. E de facto é triste, é pena, porque é preciso saber olhar o outro, nem que não seja da minha cor, mas está bem feito. Se eu vejo que o resultado é bom, não há crise. Não é? Vamos continuar e vamos melhorar até mais, não é? Pronto, a crítica serve para isso, para melhorar. O que é que nós podemos melhorar? Não é? Percebem? As críticas construtivas, não é as críticas destrutivas. Claro, exatamente. Mas que é pena que perdem-se coisas muito boas, não é? que já passaram por aí, e que se tivéssemos continuado em alguns sistemas, se calhar os resultados seriam melhores. Exatamente. Pronto, mas é preciso, pronto, não é? Dar continuidade àquilo que se começa. Mas sem dúvida que olhar hoje para os miúdos, eles não conseguem realizar, eles não conseguem constatar a vantagem do estudo. Exatamente. Né? E do conhecimento que têm. E claro de que a gente acesso ao não vai conhecimento. saber do que gosta se a gente não tiver conhecimento. Se a gente não chegar à fisicoquímica, se a gente parar antes, a gente não vai, ai que giro fazer o vulcão a explodir. Né? Ai que giro aquelas experiências todas que nós fazíamos, não é? Então é preciso ter paciência, não é? Mas lá está, no mundo mediático, onde nós pomos a moedinha e sai o café, onde nós pomos a palavra no Google e sai toda a explicação, nós não temos paciência de esperar, não é? Para colher os frutos. Não é? Ai, para que é que eu tenho inglês? Ai, para que é que eu tenho espanhol? Ai, para que é que eu tenho não sei o quê? Não é? Eu vi da minha sobrinha, eu nunca vou morar para a Inglaterra. E não sabes. Eu nunca pensei que fosse morar para a França. Mas deu muito jeito de ter tido francês na escola. Exatamente. Não é? E dizer, não sabes. Ai, para que é que eu quero isto? Ai, para que é que eu quero aquilo? Para que é que eu quero tocar piano? Para tanta coisa. Olha, quando eu tinha 5 anos e comecei aulas de música, só imaginava que eu ia tocar tanto na vida. Nunca. Nunca, não é? A gente não sabe as voltas que o mundo vai dar, mas aí cabe aos pais, não é? Tentar mostrar, não é? A alegria do conhecimento. Exatamente. Acho que é o gosto. O gosto do Ter saber, o o gosto. No outro dia eu cheguei ali, abasteci o carro, o indivíduo deu-me o troco errado. Eu olhei assim, pensei, eu estou enganada. Fiquei assim, É matemática. eu olhei assim, olhei para o dinheiro, olhei para o homem, fiquei assim, Subtração. não queria perguntar, mas depois avancei o carro e olhei outra vez, só pá, desculpa lá, mas tu está errado. Isto não está correto. Não é? Mas assim, é importante. A saber falar de economia, saber falar do desporto, saber perceber as coisas. Exatamente. Não é? Saber ter essa visão, não é, de vida de uma forma global. Eu não posso saber só matemática. A minha vida não é só contas, não é? Mas eu também tenho que saber outras coisas. Não é? É preciso também conhecer a psicologia. E como eu achei interessante ter psicologia, gostei imenso, concorri para a psicologia também, porque eu gostei imenso. E a psicologia só chegou na minha vida já no secundário. Exatamente. Disse, nossa, isto aqui é o mundo, gostei imenso. Então, assim, se a gente não tem paciência de esperar, a gente não conhece muita coisa. Não é? Então, isso é os pais têm que trabalhar isso com os filhos. Realmente perceber que o mundo ele pode ter muitas oportunidades e, de facto, hoje nós estamos formados numa coisa e trabalhar noutra completamente diferente. Sim, Não é? sim. E quando se vai para o estrangeiro, então, muito mais. Né? Eu brincava estes dias que eu dizia assim, olha, em determinado país só se escuta tal língua. Né? Eu falava, olha, na França escuta-se árabe. Na Suíça escuta-se português. Né? Em Portugal escuta-se brasileiro. Né? E fazendo assim estas analogias. Né? Porque o mundo está numa velocidade. Eu não Em sei. Espanha Exatamente. escuta-se espanhol. Né? E em muitos lados por aí escuta-se espanhol quando vêm os espanhóis. Mas já agora, é só para Força, brincar. brinco lá. Sabem que há uma cidade ao sul de França chamada Marselha. Sério. Sabem qual é a segunda língua mais falada É em o Marselha? francês. É a segunda, A segunda. porque a primeira é o árabe. A primeira é o árabe. Já viram? Claro. Como- Sim, sim. É sim, mas, Sim, mas o mundo agora, o mundo é uma bola está que evoluído. rola. Claro que isso também Dá tem uma as volta suas e muda. consequências. Claro. Não é o tema de hoje, mas tem outras consequências Mas bem. aqui o senhor quando falava voltando aqui ao tema do estudar, não é? Quantos anos é que estou? E estava a brincar até com a minha situação, ou com qualquer um de nós. Hoje qualquer um profissional tem que estar sempre a estudar, não é? Eu até Exato. costumo dizer, eu acabei o curso de jornalismo há 20 anos, E a não deixar-se estudar. não deixei porque há 20 anos, Sr. Cónigo, há 20 anos não havia, por exemplo, a minha faculdade era uma faculdade de comunicação e ainda não tinham havido a oportunidade de montar uma coisinha destas que temos aqui, que agora montamos e que, portanto, esta é a evolução, não é? E porquê? Porque há 20 anos não havia as plataformas de comunicação que existem hoje, Pois. não havia. Não vi? Claro. Ponto. Ainda hoje de manhã eu ouvi a lista dos mais ricos do mundo. Pronto, é só um paralelismo. E quais é que são? Empresas tecnológicas. É. Claro. Que é o nosso Sim, amigo sim. Elon Musk.
o Zuckerberg, Facebook, e o Bezos Os vossos da amigos. Amazon e não sei o quê. Não é meu. Exato, mas pronto, mas vemos aqui, e que são, Facebook não existia há 20 anos, né? Pronto, e é o segundo homem mais rico do mundo neste momento, né? Portanto, isto não é isso, a evolução toda, né? Toda a evolução que está a ter, portanto temos que estar acompanhar a sempre evolução, a estudar, mas eu acho que é sobretudo a base e o Exato. fundamental é o que dizia a Maria do Rosário, os pais cultivarem nos filhos, não é? Alargar o a gosto, visão. mas é o gosto, isto não é uma imposição, estuda porque depois vais ter um emprego melhor. É giro. Mas é porque é Mas giro, é muito bom Mas conhecer. há muita não é? gente que não estuda porque prefere ter dinheiro do que ter conhecimentos. Não Sim, se desenvolve. sim. Mas enfim, não é? O que é que a gente está a dizer? Mas é muito por aqui, a criar esse gosto. Porque, Mas olha que é verdade isto que eu estou a dizer Sim. também, e é muito sentido. Muitas profissões acabaram. sim, Ponto final. A gente hoje E tem uma mudança. quer aí um trabalho qualquer, por exemplo, de um canalizador. mas essas não acabaram. Ok. Ainda não há sistemas Mas o que é que eu quero de inteligência dizer? artificial que nos levem água à torneira. Mas Ainda o que é não que eu não quero há. dizer? Que um canalizador é capaz de ganhar tanto como um médico. Neste eu momento, também ia sim. chegar aí. Neste momento, sim. Pois é Fala aqui isso. de valorizar mais Claro. os cursos, não é? Claro. Com diplomas e tudo mais, mas de facto hoje em dia também se vê um bocado o inverso. Claro. É que hoje em dia tem tantos profissionais bem elevados que lá está, têm que ir para o exterior, porque senão não conseguem sobreviver. E hoje tem tão poucos canalizadores, tão poucos pedreiros, que é Então, os construir uma casa não especialistas- encontra vaga. Não encontras. Ninguém pega um trabalho há. cá, não, eu não tenho tempo. Não há. É um eletricista e pronto, isso também não é bom, né? Porque Mas isto foi o resultado, deste Lá está. desfazamento. valorizar mais Quando dizia os que estavam no liceu, estavam nas escolas Pois, comerciais, mas davam conhecimento prático, E, não é? portanto, hoje os pais Exatamente. também têm que explicar aos filhos que um conhecimento prático, Prático, sim. é extremamente É importante, fundamental. porque ninguém vive sem um canalizador, Claro, ninguém vive claro, sem sim. Exatamente. alguma coisa que entopa. Sim. Não há importância nas Sim, profissões. exatamente. Não existe uma categoria. Este é mais categórico, não é? Eu via muito isso nos estrangeiros também, os filhos dos imigrantes. Porque o teu pai é trolha e a tua mãe é empregada de limpeza. Isso não existe, isso é preconceito. É preconceito só. Isso não existe. Qualquer sim. profissão que uma pessoa tenha, desde as mais simples, do É pessoa digna, que pega não é? o lixo, É digna. não é? Até à pessoa que inventa uma vacina, tudo é fundamental. Sim, como vemos um hospital, está lá o especialista e o cirurgião, sem dúvida, não é? Mas se não tiver lá aquela senhora auxiliar da limpeza, Da limpeza. que tem que entrar Não é? E estes dias eu a ouvi cirurgia não qualquer pode coisa. acontecer, não é? Quer dizer, Eu ouvi qualquer coisa do médico que fez, não é? Que já aqui há tempos, das roupas lá para cirurgia estarem costuradas e etc, porque estavam remendadas. Mas se não houver a costureira que faz as roupas para a cirurgia, claro, mas ninguém exatamente. valoriza a costureira que faz as Exatamente. roupinhas, mas se não fosse ela, não havia Claro. higiene no bloco operatório. Exatamente. Né? E se não houver a pessoa que vai lá consertar Sim, o ar-condicionado, a gente não pode fazer uma cirurgia se o ambiente não estiver frio. Exatamente. A asepsia, toda a condição que é necessária à volta. Então, assim, é muito pequeno ficar a pensar, tenho que tirar um curso superior para ser alguém, E para ter ser o importante, diploma para ser ter importante. um anel de curso. Não é? Exatamente. Não é isso, não é isso. De facto, os cursos pequenos, as costureiras, as modistas, as pessoas que estão a trabalhar ali a cortar a erva do chão. Gosto muito quando eu vejo o lixeiro dar obrigada pelo seu trabalho. Sim, Quantas vezes que ele passou ali, porque muito obrigada. Sim. Se você não fizesse isto, estávamos perdidos. Sem dúvida. Não é? E se calhar no senso comum, a gente, não é um trabalho importante. Exatamente, Então exatamente. é preciso também olhar para as crianças e dizer assim, olha, isto é valorizado, isto é importante, isto é ser alguém. A dignidade de um trabalho. É a pessoa que está ali na Câmara Municipal a organizar as obras, mas é aquele também que está ali na estrada a fazer o buraco para conseguir passar a água e Sem a canalização e o gás natural e etc. Então tudo isso é importante. E a criança tem que crescer, deveria crescer, a dizer assim, eu quero ser alguém para a sociedade. Exatamente. É claro, se eu tenho aptidão para uma coisa, eu tenho. Se eu tenho aptidão para uma Para coisa outra. mais manual, eu tenho. Mas isso não é é menos dizer assim, digno, eu não sou é? menos digno porque eu não tenho um doutoramento para eu poder Exatamente. plantar as batatas ou Exatamente. as alfaces ou ser camponês. E olha, quem é que é mais saudável? Não é? Aquele que tem lá o seu jardinzinho, aquele que come dos seus tomates sem agrotóxicos, é aquele, não é? Sim. Então, não, mas eu sou camponês ou eu sou lavrador. É muito importante. Sem dúvida. É muito importante, não é? Quem me dera eu ter um lavrador aqui perto para eu ir ali comprar as coisas e não ir ao supermercado. Exatamente. Não é? Porque é qualidade de vida. E se eu dou qualidade de vida, eu dou menos trabalho ao médico, não é?
Então, assim, para mim é isto, é acompanhar o crescimento e explicar, não é? Mostrar a dignidade e o valor de cada profissão. Não é? E o estudar que não ocupa lugar e que nos ajuda a ter uma visão maior sobre o mundo, a ter uma melhor compreensão sobre as coisas que se passam, a ter um espírito mais crítico sobre aquilo que a gente vê. E por aí vai, não é? A desenvolver uma capacidade reflexiva, não é? Então, tudo isso é extremamente importante. E isso é a resposta à pergunta. Estudar para Para quê? Aqui. Para saber e para ser. Para ser gente capaz de... Exatamente. Isto é o desenvolvimento das capacidades. Por isso, mais uma vez, aquela comparação. Estudar para quê? O estudar é peregrinação. É uma escada que nos leva a um lugar. Pode não ser só... Isto é, eu estudei para ser advogado. Mas depois, olha, cheguei lá à altura e em vez de ser advogado sou um bandido. Não, este bandido não é profissão, caramba. Ai. Apesar de que há muitos que o são. Aí apanhou o atalho. É o atalho. Apanhou o atalho. Foi. Subir de grau a grau, honestamente, apanhou um atalho. Não, mas vamos lá ver. Estudar para quê? Resposta, para saber viver e para saber fazer que o mundo viva e os outros se sintam bem também. Exato. Por isto é que é a chamada tecnologia ao sabor do desenvolvimento. E já agora que estamos com a palavra desenvolvimento, que eu estou com a palavra desenvolvimento, gostava de deixar isto claro. Já uma vez apareceu aí num tema. O desenvolvimento de um povo, de uma família, de uma pessoa, não significa tecnologicamente saber muito. Significa pôr ao serviço de si e dos outros os valores que por si mesmo ajudou a desenvolver. Porque não há ninguém neste mundo que não tenha determinados valores. Uns mais para uma coisa, outros mais para outra. Vocês chamaram-lhe aptidões. E é verdade. Todos nascemos com muitas aptidões. Desenvolvendo-as, podemos vir depois a ser melhores nesta profissão, naquela, porque são as aptidões que a gente teve e desenvolveu. Mas há aptidões que não são específicas, são as tais generalizadas. É o tal curso em que a gente estuda tudo, é o básico. E o estudar para quê? Para virmos a ser nós mais conhecedores e ajudar a que o mundo se desenvolva melhor. Por isso é que eu dizia, desenvolver tem a ver com valores. Não é a mesma coisa que tecnologias, porque entre desenvolvimento e progresso, e a palavra progresso está ligada à tecnologia, enquanto que o desenvolvimento está ligado à minha capacidade, minha e dos outros. Se eu quero que o mundo tecnologicamente se desenvolva, primeiro eu tenho que desenvolver a minha capacidade. Portanto, desenvolver para que haja progresso. Tomáramos nós termos um mundo e um Portugal muito progressivo. Quem é que eu dissesse progressista? Não, isso é política. Não digo progressivo, mas é progressivo na medida em que eu sou capaz de me desenvolver mesmo mentalmente. Para isso, estudar para quê? Volto a dizer o mesmo, para eu estar mais desenvolvido e ajudar no progresso tecnológico do meu país. Exato. Que assim seja. Amém. Querido Rosário, Sr. Corno, assim que nos veio, muito obrigado por nos acompanhar neste reflexo. Espero que tenha servido também para as suas reflexões, para pensar, e oxalá que todos juntos, como sociedade, consigamos ir desenvolvendo-nos, cada um a nós próprios, e desenvolver-nos também como sociedade, para irmos progredindo. Até um próximo reflexo, se Deus quiser.